Você já ouviu falar em lecionário? Se você é católico apostólico romano, provavelmente sim. Mas você conhece a sua origem? Sabe qual é a relevância de um lecionário para a crítica textual do Novo Testamento? Ao longo destes últimos vídeos, tenho falado sobre as categorias criadas para classificar os manuscritos do Novo Testamento. 141 papiros, 322 unciais, 2.911 minúsculos, que compõem 3.374 manuscritos contínuos do Novo Testamento em língua grega. Hoje falarei da última categoria, os lecionários. Lê-se o quê? Um lecionário nada mais é do que um livro ou uma lista de livros utilizado para se fazer leituras durante o culto público. Ou seja, escrevia-se nestes documentos tudo o que seria lido durante o culto naquele ano litúrgico. O uso desses lecionários durante os serviços religiosos é uma herança judaica, que na era medieval liam-se os livros sagrados a partir de uma lógica pré-estabelecida pelos líderes. A única diferença é que nos cristãos, no caso dos cristãos, com o passar do tempo, inseriram-se nessas leituras os textos do Novo Testamento. Segundo alguns críticos textuais, existem alguns lecionários que contêm lições completas para todos os dias da semana, enquanto outros possuem lições apenas para os sábados, domingos ou feriados cristãos. Nestes casos, um lecionário dividia o texto em perícopes, isto é, trechos do texto que seriam lidos num sermão durante aquele culto público. Kurt e Barbara Elland, em seu livro O Texto do Novo Testamento, dizem que um lecionário na tradição bizantina era feito de duas partes, o sinaxário e o menólogo. O quê? Eu sei, são nomes diferentes mesmo, mas é bem simples. Um sinaxário era lido a partir da Páscoa e continham textos do Evangelho e do chamado Apóstolo, isto é, Atos e as Epístolas. Já o menólogo era lido a partir de 1º de setembro e era usado para os dias fixos do ano, celebrando eventos na vida de Jesus, de Maria, dos apóstolos, dos pais da igreja e dos mártires. Está vendo, Tiago? A Igreja Católica Apostólica Romana persevera na tradição utilizando lecionários até hoje. A Igreja Católica Apostólica Romana realmente ainda faz uso de lecionários em sua liturgia da palavra, mais especificamente no momento em que se prepara para os ritos iniciais, onde a Bíblia é lida durante a celebração daquela missa. São 3 tipos de lecionários utilizados pela Igreja Católica Apostólica Romana hoje: o lecionário dominical ABC, que é utilizado aos domingos e festas solenes, o lecionário semanal, que é utilizado nas missas de segunda a sábado e nas quartas-feiras de cinza, e o lecionário santorial, que é um lecionário utilizado nas missas em louvor a Maria e os outros santos, venerados / adorados pela igreja. A questão é que o uso moderno desse recurso não faz da igreja uma igreja tradicional, apenas que ela adotou um sistema funcional. Logo, ao se apropriar da tradição e alegar ser melhor por isso, é plenamente incoerente, para não dizer estúpido. E eu digo isso porque muitas igrejas protestantes também utilizam esse sistema de rotação de 3 anos dentro do seu calendário litúrgico. E outra, esse é um sistema criado pelos judeus e não pelos cristãos. Logo, usar um lecionário durante o culto hoje é totalmente irrelevante. Portanto, não confundam as coisas. O lecionário que menciono nesse vídeo é uma categoria de manuscritos do Novo Testamento. Isso é, mais uma testemunha de que o que temos nas escrituras sagradas hoje são de fato aquilo que os escritores originais escreveram. De acordo com o Dr. Stanley Porter, já estão catalogados 2.453 manuscritos lecionários, datados entre o século IV e XV, todos contendo o Novo Testamento grego e reconhecidos como testemunhas da preservação do texto. Dentre os milhares de lecionários, os mais antigos são 1604 e 1043, datados respectivamente do IV e V século depois de Cristo. O lecionário 1604 está exposto em Oxford, no Reino Unido, e o lecionário 1043 em Viena, na Áustria. Ambos foram digitalizados e podem ser encontrados nos sites do Centro para Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento, de Daniel Wallace, ou no Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento, da Universidade de Münster, na Alemanha. A maior dificuldade do estudo desse tipo de manuscrito é a sua datação, pois ela acabou se tornando imprecisa. Caspar René Gregory defende que o sistema utilizado na divisão de lições impossibilita que a data seja anterior ao IV século, isso é, na era de Constantino.
Há também o fato de que os lecionários, em sua vasta maioria, foram escritas com um sistema de escrita minúscula, o que daria a entender que seria impossível que estes documentos tenham sido escritos antes do 9º século, quando a escrita foi desenvolvida. Matemática básica, para nós finalizarmos o tema. 141 papiros, mais 322 unciais, mais 2.911 minúsculos, mais 2.453 lecionários, totalizam 5.827 manuscritos gregos antigos do Novo Testamento. O papel da crítica textual é juntar tudo isso, comparar com as traduções em outros idiomas e definir, através da filologia, um estudo científico, qual o texto original, ou no mínimo, o mais antigo do Novo Testamento. Há ainda outras testemunhas dos textos gregos, mas não são considerados relevantes para a crítica textual. E aí, você acha que o Novo Testamento é uma invenção religiosa qualquer? Ou que a sua complexidade só pode indicar uma única coisa: Deus preservou o seu texto por mais de 2000 anos? A escolha é sua. Caso você queira consultar as fontes da minha pesquisa, acesse aí teologiando.com.br, vai lá na aba blog e busque pelo tema lecionário, manuscritos lecionários. Que Deus te abençoe e até o próximo.